Paz, irmãos. Bem desejar a todos vocês uma ótima terça-feira, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu meditando na palavra hoje, continuando, eu li primeiro o livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 9, dizendo assim: a aliança de Deus com Noé. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vós tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão. De cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, como todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o farei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-no sobre ambos os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos seus servos seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé, e habita nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Irmãos, vocês vão ver que a Bíblia ela fala assim que quando Noé ele saiu da arca, Deus chamou Noé e os filhos dele fez uma aliança, falando que eles vão multiplicar na terra. E ele falou assim, Noé, mas para isso acontecer, tu também tem que seguir as minhas regras. Todo sangue que for derramado pela tua mão será cobrado.
seja do homem ou seja do animal. Então o que Deus está falando? Tu quer andar comigo? Tu quer ser abençoado? Existe sim regras para andar com Deus. Existe mandamento que nós temos que cumprir. Deus falou assim, que do sangue não podemos tocar nem podemos beber. E isso é para todos, que isso vai ser requerido das nossas mãos. E aí Noé, ele ouve Deus e vai seguindo no que Deus está falando, com o que Deus deu mandamento para Noé. E Noé vai prosperando. E a família de Noé, os filhos de Noé, vão se tornando uma grande nação. E vocês vão vendo que conforme Noé vai indo e vai se tornando, ele vai fazendo uma plantação de parreiras de uva, ele faz um vinho. E naquela plantação de vinho que ele está fazendo, ele se embebedou, ele se embriagou. Sabe o que a Bíblia está falando? Ela está falando assim que quando passando todos os problemas, passou o nosso dilúvio, passou toda a tempestade na nossa vida, nós começamos a crescer na presença de Deus, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, em qualquer área que nós estiver crescendo, nós temos que vigiar que no momento que nós relaxar para gozar do bem que Deus nos deu, nós temos que ter vigilância. E foi onde Noé não teve, onde muitas vezes nós não temos. E aí damos brecha ao pecado, ao erro que Deus não se agrada. O beber nunca foi o pecado para Deus. O que foi a embriaguez, que ele se embriagou, ele bebeu além da conta, ele perdeu a noção de si e ficou nu dentro da casa dele. E a mesma coisa nós acabamos, no momento em que nós estamos bem na vida, acabamos não querendo ajudar o próximo ou fazendo algo que vai agradar a Deus, e sim, fazemos algo que desagrada a Deus. E automaticamente Noé, ele amaldiçoou o filho dele. E isso é nós. Quando nós fazemos algo que nós cometamos algum erro, algum pecado, acabamos machucando a nossa esposa, acabamos machucando a nossa família, acabamos trazendo algum problema para nós, desnecessário. Só que Deus, ele fala muito a questão também da pessoa que acaba te expondo. O problema não é eu pecar, que também é errado, mas sim a pessoa que viu eu pecar e me expôs os meus pecados para outras pessoas ficarem sabendo, e Deus não se agrada. Então aí Noé amaldiçoa. E toda a palavra de uma pessoa que é uma pessoa que seja justo para Deus tem peso, tá? No mundo espiritual tem peso, e a pessoa tem que entender isso daí, o ser humano tem que entender. E olha o que a Bíblia fala do fofoqueiro. A Bíblia vai falar em diversos provérbios, diz assim: o livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 28, diz assim: o homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Em Salmo 15, versículo 2 e 3, diz assim: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha a diferença de um do outro. Continuando, Provérbios 11, 13 diz assim: o que anda preguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o segredo. Não saia Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Provérbios 11, 9 diz assim: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Provérbios 10, 18: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Mateus 5,11: bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo dissere todo mal contra vós, por minha causa. Salmo 34, 13 diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Provérbios 15, 4: uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Sabe o que Deus está falando em todos esses? Ele fala assim, que se tu guardar o segredo, tanto teu quanto de alguém que pecou, tu vai ter longa vida, tu vai ter qualidade de vida, tu vai encobrir todos os segredos, tu não vai plantar para ti mesmo colher. E quando tu revela o segredo da pessoa que pecou, algum segredo que tu ficou sabendo por maldade, dureza de coração, tu também é prejudicado.
tu acaba trazendo para ti mesmo esse jugo. Aí na semana ou com o tempo, tu acaba fazendo a mesma coisa que aquela pessoa fez, ou muitas vezes tu é amaldiçoada pelo ódio do coração daquela pessoa. Por isso que tem feitiçaria, que a Bíblia fala que feitiçaria, a pior feitiçaria que tem é a inveja, é o ódio. Irmãos, a Bíblia nos ensina que nós temos que guardar segredo até das pessoas que estão erradas e estão pecando. Nós não temos que expor o pecado de ninguém ou o erro de ninguém, muito menos apontar. Nós temos que dar as costas ao pecado e ajudar aquela pessoa, para nós ser próspero e crescer. Isso a Bíblia nos ensina, que aquela pessoa que expôs o teu pecado, ela também é amaldiçoada, não só tu, mas ela também. Porque o pecado de Noé atingiu a própria descendência dele. E vocês vão ver que da descendência dele se tornaram escravos. E vocês vão ver que os dois irmãos dele, que ficaram de costas e levaram uma capa para tampar a nudez, o pecado do pai, Deus é na vida deles. Deus prosperou a vida deles. Isso é a nossa vida, irmão. Cada vez que nós se colocamos na presença de Deus, falando palavra de edificação, saindo da fofoca, da contenda, da difamação, da injúria, automaticamente o mundo espiritual se abre ao nosso favor. E nós temos que entender que o mundo espiritual ele é paralelo ao da terra. Tudo que tu quiser fazer, tudo que tu quiser conquistar, toda a intimidade que tu quiser ter com Deus, tu tem que ter uma oração, jejum, santidade, andar na verdade, andar na humildade com Deus. E Deus vai te promovendo gradualmente, e assim a tua vida, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua família, em todas as áreas. Deus é contigo em todas as áreas, só que Ele manda tu te afastar da fofoca e da contenda. Irmãos, medita na palavra de dia e de noite. A Bíblia ela nos ensina e nos orienta a como nós temos que proceder em todas as áreas da nossa vida. Se afasta das pessoas negativas, se afasta do mal, se afasta da contenda, se afasta de pessoas improdutivas. E principalmente guarda a tua língua. Cuida da tua vida, não da vida do outro. E quando o outro cair, ajuda, não expõe ele. E isso é a palavra falando. Que a paz esteja com todos, irmãos, e que todo dia vocês venham ajudar um ao outro, estendendo a mão, sem olhar o pecado um do outro, porque todos nós somos pecadores, mas existe a diferença daquele que quer consertar e aquele que quer andar em pecado. Paz, irmãos.